As pessoas costumam ignorar os improváveis porque, em geral, o mundo valoriza aparências, status e resultados visíveis, e não o potencial invisível que Deus vê. Há motivos espirituais e humanos por trás disso. Julgam pela aparência, assim como Samuel quase ungiu o irmão de Davi. Muitos olham o exterior e não o coração, mas Deus vê o que está escondido. 1 Samuel 16:7. Confiam nas probabilidades humanas. O raciocínio natural diz que quem tem mais recursos, influência ou visibilidade tem mais chances de vencer. Mas Deus se agrada em agir com os pequenos, os rejeitados e os improváveis, para que a glória seja somente dele. 1 Coríntios 1, 27 e 29. Tem medo de se associar a quem parece fraco ou sem destaque. A sociedade moderna é movida por aparências e resultados rápidos. Poucos querem caminhar com quem está em processo. Não discernem o tempo de Deus. Às vezes, o improvável está em fase de preparo. Quem o ignora hoje não imagina o que Deus está construindo no secreto. Mas a verdade é que Deus escolhe os improváveis para confundir os sábios, levanta os esquecidos e faz deles sinais vivos do seu poder. Gideão, Davi, Maria e José foram ignorados por muitos, até que o tempo de Deus chegou. Ser ignorado pelos homens não é rejeição, é preservação. Enquanto o mundo não vê, Deus está moldando, treinando e separando os improváveis para algo maior. A Bíblia mostra vários sinais visíveis de um improvável, aqueles que Deus escolhe de maneira diferente da lógica humana. Esses sinais não são de aparência ou status, mas de marcas espirituais que revelam o coração e o propósito de Deus sobre eles. Humildade e dependência de Deus. Os improváveis não confiam em si mesmos, mas em Deus. Gideão disse: "Eu sou o menor da minha casa, e a minha família é a mais pobre em Manassés." Juízes 6:15. Mesmo se vendo incapaz, Deus o chamou de homem valente. Coração sensível e fiel nas pequenas coisas. Eles cuidam bem do pouco, e é isso que os prepara para o muito. Davi foi fiel cuidando das ovelhas antes de ser ungido rei. 1 Samuel 16, 11 e 13. Deus o encontrou no campo, não no palácio. Vida de oração e comunhão no secreto. O improvável é moldado no esconderijo. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Daniel 6:10. Deus o honrou publicamente porque ele foi fiel secretamente. Sofrem rejeição e incompreensão. Muitas vezes são deixados de lado, criticados ou não levados a sério. José foi traído pelos irmãos e esquecido na prisão. Gênesis 37:41. Mas o que parecia rejeição era parte do processo de elevação. Passam por provações e fornalhas. Antes de serem usados, são testados. Os 3 jovens na fornalha e Daniel na cova dos leões. Daniel 3 e 6. O fogo não os destrói, apenas prova quem está com eles. Carregam uma unção e graça incomuns. Mesmo sem título, algo neles revela a presença de Deus. Maria foi chamada agraciada. Lucas 1:28. Deus viu nela o que ninguém mais viu. Os improváveis têm corações quebrantados, fidelidade no secreto e uma marca espiritual que atrai o olhar de Deus, mesmo quando o mundo os ignora. O Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16:7. Eu era vista, tinha um bom emprego, estabilidade, reconhecimento. Vivia sozinha e isso nunca me incomodou, até que o processo de santificação começou. Portas se fecharam. A estabilidade se foi. O status de ótima fotógrafa desapareceu. Fui ao chão, sem entender o que estava acontecendo, mas foi nesse lugar que voltei a me aprofundar na palavra de Deus. Entre idas e desistências, o Senhor começou a me mostrar o caminho. Eu não sabia que seria uma longa jornada. Hoje, mesmo que nada ao meu redor tenha mudado e, em alguns aspectos, até tenha piorado, sei que o sobrenatural está em movimento. Tudo começou quando me rendi completamente ao Senhor. Cheguei ao fundo do poço, como José,
e ali aprendi a olhar somente para Cristo. Não havia mais ninguém, e foi nesse vazio que entendi o toque da mulher do fluxo de sangue caída, mas decidida a tocar nas vestes do Senhor. Assim aconteceu comigo. Desde pequena busquei conhecer a palavra, mas as distrações do mundo e as preocupações da vida me afastavam. Hoje entendo que tudo isso fazia parte do processo de moldar um improvável. E agora vejo os sinais, visíveis aos olhos espirituais, de alguém que foi separado por Deus. Se você se identifica com o que acabei de relatar, escreva nos comentários. Talvez sua história também esteja no processo de santificação, renúncia e obediência. Dessa longa caminhada, nasceram livros de testemunho e estudos, todos fiéis à palavra de Deus. Ao adquirir, você será edificado e também apoiará este ministério que o Senhor me confiou. O link está na descrição. Deus te abençoe.